Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Um caso interessante de uma companhia que está num processo de evolução cultural muito representativo é a Ambev, que até nós citamos bastante no nosso livro, no livro de cultura, nós temos uma proximidade grande com esse contexto. A Ambev, dito pelo próprio Jorge Paulo Lema, um dos seus acionistas, por isso que a gente usa isso no livro abertamente, ela constituiu uma das culturas mais fortes do ambiente empresarial mundial, Marcos. Tanto que quando ela comprou organizações e foi comprada, a cultura Ambev era exportada. Essa cultura sempre esteve muito baseada em meritocracia, em vários valores essenciais que eles sempre deixaram claro, inclusive. Sempre foram muito explicitados. O que começou a acontecer? Isso fez muito sentido e fez com que a organização fosse a organização mais vitoriosa do seu setor, uma das mais vitoriosas do mundo. Porém, o mundo começou a mudar, sobretudo no que tange ao avanço tecnológico, que gerou um nível de competitividade muito alto, e esses caras começaram a tomar impactos de várias fontes. Não só de concorrentes, mas começou a haver um questionamento, inclusive, relacionado à forma de tratamento com fornecedores, a relação ambiental e tal. Quando isso aconteceu, no início, a Ambev teve muita dificuldade em reagir. Sabe por quê, Marcos? Porque aquela cultura forte se transformou numa cultura inflexível, então pouco permeável com o meio. Eles não respondiam, eles não geravam. Qual é o grande trabalho de evolução da Ambev nos últimos 4, 5 anos? Como eu não perco as minhas fortalezas de foco no resultado, mérito, mas introjeto uma flexibilidade maior para poder aprender mais com o meio e ser uma outra versão do meu negócio, percebe? E uma coisa bacana que a Ambev fez foi até trazer a Anitta como head de inovação. Por quê, hein? Né, com algum pacote de ações. Por quê, hein? Justamente, percebe? Eu acho que entra dentro Você percebe que está aqui? E outra, trazer com todo o respeito e valor que tem a Anitta para esse contexto, e não só como efeito midiático. E eu estou aqui com um dos livros, né, seu e do José Salib, né, Estratégia Adaptativa, que até foi aqui. Tem um comentário do próprio Jorge Paulo Lema. O Jorge Paulo Lema, para mim, assim, é como se... Sabe aquela... Tem uma geração que, quando criança, foi fã da Xuxa, né? E aí, um dia, eu estava num evento na Harvard University. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver o Jorge Paulo Lema, de pegar na mão dele, trocar uma palavrinha, fazer uma foto. Aí eu parecia uma criança que viu a Xuxa, cara, sabe? Isso aí, falei, caramba, o Jorge Paulo Lema tá aqui, né? Realmente ele é... Olha, Marcos, você sabe que eu tenho uma experiência... Durante 10 anos eu atuei na HSM, onde tivemos oportunidade, inclusive, de nos conhecer rapidamente, porque eu estava saindo, você estava... Enfim, o Marcos sempre foi muito sacado, né? Você sempre gostou de aprender muito, então você sempre estava lá no pedaço. Sim. A HSM, para quem não conhece, seguramente foi a maior empresa de educação executiva do Brasil, tem uma presença muito forte. E a gente interagia com todos os pensadores do mundo da gestão, Marcos. Todos. Kotler, Porter... Jim Collins, Rancharan, C.K. Prahalad, né? E o Jorge Paulo Lema, seguramente ele faz parte de uma casta de líderes empresariais de classe mundial. Sim, total. De classe mundial, que se equiparam ao Jack Welch. Que para minha geração, né, como você falou, o Lema para mim era o Jack Welch, né? O CEO dos CEOs. Né? Quando o Jack Welch veio ao Brasil, que a HSM trouxe, eu até promovi um almoço para CEOs das organizações, era como se os CEOs de grandes corporações estavam vendo o ídolo, né, a Deus, porque o Jack Welch, né, foi à frente da GE, o grande líder do século XX, né? Então, inegavelmente que o Jorge Paulo faz parte dessa casta. Mas se você me perguntar o que eu admiro mais do Jorge Paulo, Marcos, é a sua humildade. O Jorge Paulo está com mais de 80 anos, 82, 83, ele não para. E ele reconhece a necessidade de aprender. Quando ele, em 2018, quando ele vai a um evento, também em Harvard, e ele comenta que ele se sentia um dinossauro apavorado. Você lembra que ele falou numa entrevista? Eu me sinto um dinossauro apavorado, e irradiou para todos os cantos do mundo isso. Olha que humildade de um cara, sensacional, o cara mais rico do Brasil. Falar que se sente mal, que está perdido. Ah, cara, pelo amor de Deus. Eu sempre uso o Jorge Paulo para alguns que eu cruzo e que estão aí, como dizia meu
meu avô, né, comendo peru e arrotando mortadela, né? Quer dizer, se acha o rei da cocada preta, eu falo, cara, dá uma olhadinha nesse cara, por favor. Eu costumo dizer que grandes líderes são eternos aprendizes, né? Total. É muito bonito. Quanto maior o resultado da pessoa, quando ela se disponibiliza para aprender, mais bonito fica. Total. Eu tive um aluno ilustre que para mim foi um marco na imersão do acelerador empresarial, que eu tive como aluno o Janguier Diniz. Incrível! E o Janguier é capa da Forbes, é um dos maiores. No meu sucesso, eu que fiz a interação pro o estudo de caso dele. No meu sucesso. E, cara, era tão bonito ver o Janguier sentado ali 3 dias aprendendo, interagindo, participando. Precisa? Então, não precisa. Assim, vamos lá. Em termos de... Porque a gente olha, eu sempre digo, quando nós começamos o meu sucesso, né, Marcos, com o Flávio Augusto, que você tem um excelente relacionamento, um craque, né, um querido amigo. Demais, ele é Quando nós tivemos a ideia de fazer uma plataforma de ensino para empreendedores, a primeira coisa que surgiu, o dilema foi qual era o nome dessa plataforma, Marcos. E nós queríamos que chamasse Sucesso. Sucesso porque o sucesso ele tangibiliza muito do que a gente busca. Mas aí a gente teve uma cabreiragem. As pessoas muitas vezes entendem o sucesso por uma única dimensão. Via de regra, a dimensão financeira. Sim, sim. Não há nada de errado, não há nenhum problema. Mas o sucesso tem muito mais do que uma dimensão. E aí nós tivemos a ideia de colocar o nome como Meu Sucesso. Porque o sucesso ele é pessoal e intransferível. Então, quando a gente olha o Janguier, que financeiramente, chegou aonde... No topo. 0,00001. E você olha ele aprendendo, é a tangibilização que o sucesso tem dimensões muito mais abrangentes do que exclusivamente a dimensão financeira. Uma vez eu estava lendo que existem pouco mais de 200 brasileiros que foram capa da Forbes. Então, quer dizer, é um número muito restrito, né? E é muito bonito. Acho que quanto mais resultado você tem e mais você sustenta a sua humildade e sentar para aprender, para mim é uma das grandes evidências de humildade, mais bonito fica. Sim. Então, realmente, essa é uma provocação importante para fazer. É isso. Por que é uma provocação importante fazer? Porque o empreendedor ele está lá no dia a dia, atolado no operacional, fazendo igual um cachorro correndo atrás do rabo, não consegue morder nunca. E aí ele acaba não encontrando tempo, e esse não encontrar tempo é uma simples questão de decisão. Prioridade? Quantos anos da minha vida eu falei para mim mesmo, para minha família ou para minha esposa, eu não tenho tempo de cuidar de atividade, de fazer atividade física, de cuidar da alimentação. Essa sua história é ótima. É uma mera desculpa. Então, quando você uma escolha. É uma escolha, exato. Mas é bom você tomar consciência disso, né? Então, muitas vezes o empreendedor, ele encontra esse cenário onde ele não encontra, ele não enfia na agenda dele o tempo para exercer a humildade do aprendizado. Pô, Marcos, e isso é muito arriscado.